Então, vamos lá. Ontem, boa noite. Ontem nós finalizamos o estudo do Evangelho na sequência. Então, hoje nós vamos recomeçar, certo? E nós vamos começar aqui por essa nota da editora, que é muito interessante. Vai ser bom que aí nós vamos ter toda, se Deus quiser, né? Sequência todinha gravada. Então, o que a editora Federação Espírita Brasileira fala a respeito dessa edição aqui, dessa tradução, que é a tradução que eu recomendo, tradução do Guilhom Ribeiro. Então, ela diz assim, ó, a nossa tradução da obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou continuar lendo aqui no texto, porque está sempre acontecendo isso, caindo o PDF, sabe-se lá por quê. Então, o que a Federação Espírita Brasileira fala, né? Ela diz assim, a nossa tradução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo foi feita da terceira edição francesa, ou seja, daquela que foi revista, corrigida e modificada por Allan Kardec, conforme ele fala na Revista Espíritas, em notas bibliográficas de novembro de 1865. Encarregou-se dessa tradução, né, tradução para o português, o saudoso presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Guilhom Ribeiro, engenheiro civil, poliglota e vernaculista. Rui Barbosa, em seu discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro de 1903, isso está nos Anais do Senado Federal, volume 2, página 717, referindo-se ao seu trabalho de revisão do projeto do Código Civil, trabalho monumental que resultou na réplica. Ele imortalizou o nome como filólogo e purista da língua, disse. Então, Rui Barbosa era deputado federal e era, então, o revisor do projeto do Código Civil. Então, ele diz assim, devo, entretanto, senhor presidente, desempenhar-me de um dever de consciência, registrar e agradecer da tribuna do Senado a colaboração preciosa do senhor Dr. Guilhom Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com a maior inteligência, não limitando seus serviços à parte material comum dos revisores, mas muitas vezes suprimindo até as desatenções e negligências minhas. Como vemos, Guilhom Ribeiro recebeu aos 28 anos o maior prêmio, o maior elogio a que poderia aspirar um escritor. E a Federação Espírita Brasileira, 20 anos depois, consagrou-lhe o nome, aprovando unanimemente as suas impecáveis traduções de Kardec. Jornalista emérito, Guilhom Ribeiro foi redator do Jornal do Comércio e colaborador dos maiores jornais da época. Exerceu durante anos o cargo de diretor-geral da Secretaria do Senado e foi diretor da Federação Espírita Brasileira no decurso de 26 anos consecutivos, tendo traduzido ainda no Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e obras póstumas, todos de Allan Kardec. Então, por isso, eu recomendo sempre essa tradução do Guilhom Ribeiro, porque é um português assim, impecável. Então, vale a pena. Existem traduções um português mais coloquial,
No entanto, sempre que eu faço as comparações, eu prefiro a tradução do Guilherme Ribeiro, bom? E é nela que nós vamos estudar. Então, nós vamos ler o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Aí tem uma nota do Allan Kardec que diz assim: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Então, o Espírito de verdade, nós sabemos que é Jesus, né? Que representa, é o Consolador, como Jesus nos afirmou em João 14 e seguintes, que ele deveria ir para o seio do Pai. Ele estava se despedindo, mas ele diz que ele rogaria a Deus, né, ao Pai, e ele nos enviaria outro Consolador, que ficaria conosco para sempre. E aí ele diz assim, o Espírito de verdade. Então, aqui, ele assina o Espírito de verdade. Nós sabemos que esse Espírito de verdade é o próprio Jesus, né? Que vem coordenar, né, e chancelar toda a codificação espírita, que nos convoca a retornarmos ao Evangelho na sua pureza primitiva, né, na sua originalidade. Então, a doutrina espírita, ela vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, olha que interessante esse texto, o que ele fala, qual imenso exército, mostrando que há um trabalho de luta, né? Uma batalha, a batalha do bem contra o mal. O nosso comandante é Jesus, os espíritos do Senhor, né? Do Senhor da vida, os espíritos superiores, aqueles encarregados de
realizar a vontade de Deus na Terra, e que são espíritos crísticos, espíritos que estão na mesma hierarquia de Jesus. Porém, nessa tarefa, sob o comando de Jesus. Né? São os espíritos da esfera crística, espíritos puros. Então, ele diz assim, ó, semelhantes a estrelas cadentes. Então, nós vemos no Apocalipse de João, que ele fala dessas estrelas que cairiam dos céus. Né? Então, há aqui uma referência velada, né? Quase que um código de que realmente nós estamos vivendo essa transição, não é? E aí o Espírito da Verdade diz que são chegados os tempos em que deverão ser restabelecidas todas as coisas no seu verdadeiro sentido, né? Sem alegorias, e principalmente em as modificações que foram sendo incorporadas no Evangelho de Jesus ao longo dos séculos e ao longo de 2000 anos. Então, ele diz, né, para dissipar as trevas, vem trazer o conhecimento, a luz do conhecimento, confundir os orgulhosos, deixar os orgulhosos perturbados, porque o Evangelho de Jesus, ele vem nos trazer a humildade, que vai se contrapor ao orgulho. Então, o orgulhoso, diante de uma pessoa humilde, ele fica confuso, ele se perde, porque ele não consegue impor a sua força, nem o seu poder, porque aquela pessoa, ela tem essa resiliência, essa capacidade de se dobrar diante da intempérie. E nós estamos vivendo esse momento em que o orgulho, ele assume contornos muito fortes, contornos imensos no nosso país. Nós estamos vendo o recrudescer dos martírios, algumas pessoas sendo martirizadas por defenderem as ideias do amor, os valores da justiça, da pátria, da família, da vida, e então sofrendo esse martírio, né? O cristianismo sendo ridicularizado por pessoas sem nenhuma envergadura intelectual e nem moral. Nada. No entanto, ganhando espaço e tentando impor as suas ideias. Mas não é assim, porque a verdade ela é como um sol e ela dissipa as trevas, confunde os orgulhosos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem no momento predito e previsto, trazer para nós a análise dos espíritos superiores sobre as falas de Jesus, que foram registradas pelos evangelistas, que estão disponíveis. Então, o que Allan Kardec faz? Ele busca em todos os evangelhos os textos de conteúdo estritamente moral e que nunca foram fontes de controvérsias. Então, ele traz esses textos, submete a análise dos espíritos, para que possamos compreender o sentido bem profundo mesmo. Então, nós vamos ter os textos, o Sermão da Montanha está praticamente todo em o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos compreender, dentro do Evangelho, todos os conceitos de reencarnação, de mediunidade, todos os princípios básicos da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma,
Deus como Criador do universo, as diferentes ordens dos espíritos, os diferentes mundos espalhados pelo universo. Então, vamos compreender a evolução do pensamento religioso na humanidade, desde tempos pré-históricos, desde o do período dos mitos, toda a mitologia, depois avançando para o pensamento mais elaborado, raciocínios elaborados, quando nós começamos, então, a ver a filosofia despontando e nascendo, não é? Então, saímos dos mitos, a filosofia, especialmente com Sócrates e Platão, e então vamos compreendendo em maior profundidade, e, finalmente, a doutrina espírita, que vem falar de uma forma fincada na ciência, né? E trazer, então, a fé raciocinada, tá certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, na folha de rosto, há uma frase que está contida em um dos textos, quando mais à frente se está falando sobre a fé e a razão. Então, Allan Kardec escolhe essa frase, que diz o seguinte: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é essa fé que encara a razão frente a frente. Então, era isso. Nós vamos, a partir da nossa próxima reunião, nós vimos o prefácio, nós vamos ver toda a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tratado de filosofia, né? que, é, que é mostrando a importância de unir, né, filosofia com a religião, quanto isso é importante. Então, nós vamos ouvir a oração que a Júlia vai fazer para nós. Pode ser, Júlia? Pode? Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus e agradecer por mais um dia, por esse ensino maravilhoso, que possamos pôr em prática e iremos aprender. Abençoe, Senhor, nossa família, abençoe aquelas pessoas que precisam de sua ajuda, principalmente aquelas que não têm o que comer. Abençoe aquelas pessoas enfermas que estão nos hospitais, nos leitos. Abençoe a garotinha, que ela consiga sair dessa. Ilumine cada um de nós. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. É realmente a Isabela, né? Criança lá da nossa instituição, né, do ICEAL, que sofreu um acidente, né, no local de banho, que ela consiga. Tão linda, né? Tão maravilhosa. E é uma criança adiante. Rogar a Jesus que, né, seja feito o melhor. Mas se nós pudermos pedir por ela, que ela fique conosco, né? Com certeza. Não é? Imaginando o coração da mãe, né? As professoras lá desse aula estão arrasadas, enfim, né? Pedir por ela e por todas as crianças que nesse momento estão em situação tão difícil nos hospitais, né? Então, nós vamos ler
que tem que ser lido. Espero que permaneça o texto na tela, se não permanecer, daí eu continuo no livro. É o Mecanismos da Mediunidade. Como eu sempre tenho dito, esse é um livro científico, mas que ele embasa bastante os nossos estudos sobre a mediunidade. Tá certo? Então, nós vamos lendo, tentando compreender, né, esse mundo da matéria na qual nós vivemos. E é nesse mundo que a mediunidade tem a sua utilidade, porque o que é a mediunidade, senão uma função do nosso organismo que permite a nós, né, esse foco de inteligência que somos nós, né, princípio inteligente, nos relacionarmos com a matéria, com o mundo material, certo? Então, nós precisamos conhecer esse mundo material no qual vivemos e com o qual precisamos nos relacionar para que possamos ir armando a nossa mente com conteúdos que vão nos dando compreensão cada vez melhor. Por mais que não consigamos entender profundidade, mas pelo menos vamos lendo. E aí vamos tentando nos ajustar. Aquele que nós não soubermos, depois a gente deve, né, pesquisar. Então, nós estávamos falando sobre esse mundo que nós vivemos, que é um mundo de ondas, de vibrações, de campos magnéticos, de raios de toda ordem, né? E então, aí, os espíritos que ditaram essa obra, que é André Luiz e Emmanuel, vem nos falar, então, sobre o estado radiante e os raios-x. Nós já sabemos que esses raios-x existem e o quanto ele é importante, não é? Para nós, né? Nós não podemos imaginar hoje o mundo sem o raio-x, sem a utilidade do raio-x. Não é? Quebra uma perna, uma coisa, vai lá, aí assim, eu vou bater um raio-x, a gente não sabe nem o que está falando, né? Mas nós vamos submeter ali nosso corpo, né, nosso osso, que supostamente está quebrado ou não, para saber se está ou não. E aí vai ocorrer uma impressão do osso, né, numa chapa, uma fotografia. E aí vai dar para ver se está quebrado, como que está, como que não está, e outros detalhes, não é? Sabendo nós que já evoluiu muito, né? Esse livro, ele 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 já tem aí muitos anos. A Ivone. Oi, Ivone, boa noite. Boa noite, Ivone. Boa noite a todos. Boa noite. Atrasei porque hoje é meu aniversário e alguém trouxe bolo de surpresa para mim. Ai, parabéns! Obrigada. Oi, Parabéns. Então, você é do signo de Leão. Leão, igual a Rosalva. É, Leãozinho, Leãozinho. Legal. Tem uma filha também, Augusta Leão. ah, Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui desse livro, né, Mecanismos da Mediunidade, e que ele vem falar dessa ciência espírita, dessa ciência do mundo material, porque nós precisamos nos conectar com esse mundo através da mediunidade. É a mediunidade que nos permite fazer essa conexão. Então, vamos entender um pouquinho, porque nós vamos mais é ler mesmo, né, esse texto, porque, né, não somos da área da ciência desse jeito. Mas, enfim,
Se o Emmanuel e o André Luiz escreveram, é porque eles queriam que a gente lesse. Então, vamos lendo. A ciência da Terra acreditava antigamente que os átomos fossem corpúsculos eternos e indivisíveis. É por isso que chamava átomo. Átomo significa sem divisão. Elementos conjugados entre si entrelaçavam-se e se separavam, plasmando formas diversas. Seriam, que a ciência pensava, né, como vasto, mas limitado capital da vida, de que a natureza poderia dispor sem qualquer desperdício. Então, isso era o que se pensava. No último quartel do século XIX, né, então, 1800 e quanto? O último quartel divide por 4, 1875, por aí, né? Para frente, 1880. No último quartel do século XIX, porém, singulares alterações marcaram os passos da física. Retomando experiências iniciadas pelo cientista alemão Hitford William Crookes, do alemão Hitford, William Crookes valeu-se de um tubo de vidro fechado, no qual obtinha grande rarefação do ar, fazendo passar através dele uma corrente elétrica oriunda de alto potencial. Semelhante tubo poderia conter 2 ou mais eletrodos, vou ler só o que a gente vai entender, com polos negativos e positivos, respectivamente, que ele chama de cátodos e ânodos, ou polos negativos e positivos, formados por fios de platina e rematados em placas metálicas de substância e molde variáveis. Efetuada a corrente, o grande físico notou que do cátodo partiam raios que, atingindo a parede oposta do vidro, nela formavam certa luminosidade fluorescente. William Crookes, classificou como sendo radiante o estado em que se mostrava o gás contido no recipiente e declarou guardar a impressão de que conseguira reter os corpúsculos que entretecem a base física do universo. Mas, depois dele, aparece um outro cientista, Röntgen, que lhe retoma as investigações e, projetando os raios catódicos sobre tela metálica, colocou a própria mão entre o tubo e a pequena chapa recamada de substância fluorescente, observando que os ossos se destacavam em cor escura na carne que se fizera transparente. Aí o que ele descobriu? O raio-x. Os raios-x ou raios Röntgen foram, desde então, trazidos à consideração do mundo. Então, veja, ninguém podia imaginar que existisse essa radiação, né, o raio-x. E demorou-se um bom tempo para saber que o raio-x faz muito mal para as pessoas, né, também. E aí ele continua aqui, vamos ler mais um pouquinho. Isso é só para nós termos uma ideia de o quanto nós não sabemos nada da realidade se nós partirmos dos nossos 5 sentidos. Né? Porque o raio-x não é visível aos olhos, né? Então, não é. Elétron e radioatividade. Ele não é visível, mas ele existe. E ele ainda atravessa o corpo humano e ele ainda causa um estrago. Né? Tanto que a pessoa não pode ficar lá exposta à radioatividade, né, por muito tempo. O jovem pesquisador francês Jean Perrin, utilizando a ampola de Crookes,
e o eletroscópio, conseguiu positivar a existência do elétron como partícula elétrica, viajando com rapidez vertiginosa. Pairava no ar a indagação sobre a massa e a expressão elétrica de semelhante partícula. Surge, todavia, José Thomson, distinto físico inglês que, estudando-a do ponto de vista de um projétil em movimento, consegue determinar-lhe a massa, que é aproximadamente 1850 vezes menor que a do átomo conhecido, por mais leve, que é o hidrogênio, calculando-lhe ainda com relativa segurança a carga e a velocidade. Então, o elétron era uma partícula do átomo, que ele supunha que o átomo fosse indivisível, mas era uma partícula 1850 vezes menor que o átomo, menor átomo conhecido, que é o hidrogênio, né? Que é o elemento mais simples da tabela periódica. Os apontamentos, então, o que ele descobriu, né? Que o átomo se dividia. Os apontamentos objetivos em torno do elétron incentivaram novos estudos do infinitamente pequeno. Animado pelos êxitos dos raios de Röntgen, Henry Becquerel, com o auxílio de amigos espirituais, porque até então o gênio científico na Terra desconhecia o extenso cabedal radioativo do urânio, escolhe esse elemento para a pesquisa de novas fontes do raio-x e surpreende as radiações diferentes que encaminham o casal Curie à descoberta do rádio. A ciência percebeu, afinal, que a radioatividade era como que a fala dos átomos, asseverando que eles nasciam e morriam, ou apareciam e desapareciam no reservatório da natureza. Todas essas pessoas, os pesquisadores, pagaram com a saúde e com a vida por esses experimentos, né? Química nuclear. O contador de Geiger, emergindo no cenário das experimentações da microfísica, demonstrou que, em cada segundo de 1 grama de rádio, se desprendem 36 bilhões de fragmentos radiativos da corrente mais fraca de raios emanentes desse elemento, perfazendo um total de 20 mil quilômetros de irradiação por segundo. No entanto, há tão grande quantidade de átomos de rádio em cada grama desse metal, que somente no espaço de 16 séculos é que seu peso fica reduzido à metade. Apreendendo-se que a radioatividade exprimia a morte dos sistemas atômicos, não seria possível apressar-lhes a desintegração controlada com vistas ao aproveitamento de seus potenciais energéticos. Aí começa o homem, né? Acabou de descobrir uma coisa, já acha que sabe tudo, né? Não é? Pronto. Lá foi o nosso texto, saiu de novo. Então, vamos lá. Apreendendo-se que a radioatividade exprimia a morte dos sistemas atômicos, não seria possível apressar-lhes a desintegração controlada, com vistas ao aproveitamento de seus potenciais energéticos? Lembra da bomba atômica? Rutherford lembrou que as partículas emanadas do rádio funcionam como projéteis vigorosos, e enchendo um tubo de azoto, nele situou uma parcela de rádio
reparando os pontos de queda dos corpúsculos eletrizados sobre pequena tela fosforescente. Descobriu desse modo que os núcleos do azoto, espancados em cheio pelas partículas radioativas alfa, explodiam, convertendo-se em hidrogênio e num isótopo do oxigênio. Gente, vamos lembrar que quem está sendo difícil para a gente ler, né? Agora, quem escreveu isso aqui foi Chico Xavier, psicografou, né? Ele não tinha nem o segundo grau completo. E aí? Ele e o Valdo Vieira. O Valdo Vieira, tudo bem que era um cientista já, mas o Chico não. Foi realizada, assim, calculadamente, a primeira transmutação atômica pelo homem, originando-se desde então a chamada química nuclear, que culmina hoje com a artilharia atômica do ciclotron, estruturado por Lawrence à feição de um eletroímã, onde, acelerados por uma corrente de milhares de volts, em tensão alternada altíssima, projéteis atômicos bombardeiam os elementos a eles expostos, que se transmutam em outros elementos químicos conhecidos, acrescidos dos chamados radioisótopos, que o casal Joliot-Curie, né, era um casal, marido e mulher, obteve pela primeira vez, arremessando sobre o alumínio a corrente menos penetrante do rádio, constituída de núcleos do hélio ou hélions. Surgiram assim os fecundos serviços da radioatividade artificial. Nossos apontamentos sintéticos objetivam apenas destacar a analogia do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares que entretecem a matéria física e daquelas que estruturam a matéria mental. Então, lembrar que a mente, nossa mente, é um campo, como nós vimos no nosso estudo, né? Mente, psiquismo, ela é um campo eletromagnético, portanto, ela pertence à matéria. Tem uma nota aqui da editora. Tem aqui um parágrafo em que esse que fala que cada grama desse metal, né, precisa ele só se reduz no espaço de 16 séculos para a metade. Então, ele diz assim, ó, em 1993, esse parágrafo, conforme está escrito, parece dizer que o tempo de meia-vida depende da quantidade de material ou número de átomos de rádio, o que não condiz com o conhecimento que a ciência tem do assunto. Lembra Emmanuel, no prefácio, que André Luiz se serviu nesta obra de estudos e conclusões de cientistas da Terra, podendo então ter havido, quanto ao assunto em pauta, entendimento imperfeito, ou do autor espiritual, ou do médium, ou da fonte científica da qual se originou o parágrafo. Tá certo? Então, mas parece que depois, pelo que nós soubemos de outros cientistas, depois foi refeito esse estudo e parece que o André Luiz estava certo. Incrível, né? Então, nós vamos parando por aqui. No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre fótons e fluido cósmico. Por quê que nós estamos aqui
estudando isso, né? Como ele diz aqui, ó, que a nossa mente, ela é constituída de matéria, uma matéria mental. Só que é uma matéria, vamos imaginar como que é, né, essa estrutura da nossa mente, que ela se espalha sobre a realidade, absorvendo o conhecimento, absorvendo as informações da realidade, trazendo para o princípio inteligente, permitindo que haja, então, essa percepção. Por isso que nós falamos que a mediunidade é essa função de senso de percepção. Como que isso se dá, né? Porque nós falamos muito de mente, de pensamento, mas a mente, ela ainda está nessa estrutura material da qual se serve o princípio inteligente para fazer as suas experiências no mundo material, né? E o mundo material, nós vamos lembrar que é essa dimensão, terceira dimensão, e todas as outras dimensões para as quais o espírito vai gravitando, conforme ele perde o corpo físico, ele gravita para uma dimensão, aquela dimensão ainda é matéria, depois ele renasce na terceira dimensão, faz experiências, né? Desencarna e retorna, talvez com o perispírito mais leve, gravita para uma outra faixa, mas são sempre faixas materiais, até que chega um momento em que o perispírito fica tão sutil, tão leve, que não chega um momento que aquela matéria ela se transforma toda em energia. Nós não sabemos como que isso se dá, mas é quando o espírito se torna um espírito puro, que está muito longe ainda de nós, né? Então, eu acho que tá bom, né, por hoje. Eu acho que eu vou pedir para Ivone. Você pode fazer a nossa oração, Ivone? Ivone? Então, eu acho que eu mesmo vou fazer a nossa oração. Acho que a Ivone está com alguma dificuldade de abrir o som. Então, nós vamos orar.